O Alienista, conto de Machado de Assis. Este é o 9º vídeo. Então, nós estamos começando a terceira parte do conto. A ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. É claro que nós estamos falando da dona Evarista, né, mulher do Bacamarte. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, no jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como antes, e acrescentou: quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... Não acabou a frase, ou antes acabou-a levantando os olhos ao teto. Os olhos, que eram a sua feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos decepar-lhe as mãos. Mas a conjectura é verossímil. Ou seja, usar o seu melhor charme para lutar contra o objetivo da vida do Simão Bacamarte, né? Isso. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu outra intenção. E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como água de Botafogo, né? A água de Botafogo, nós estamos falando da enseada de Botafogo, né? Eu coloquei ali 2 figuras para você no Quizlet, não porque você precise tanto assim, né? Mas é interessante, né? Se você gosta do Machado de Assis e conhecendo o Rio de Janeiro e tudo mais, né? Então está lá a enseada de Botafogo. Bom, justamente por ser uma enseada, né? A água é totalmente calma, né? A superfície da fronte quieta como a água de Botafogo, né? Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo do cântico. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo dos cânticos. O óleo dos cânticos. E ele falou: consisto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. O que tem a ver cânticos com óleo, com ela ir passear no Rio de Janeiro? A gente meio que entende aqui que o narrador está se referindo a uma doçura, né? Então vamos lá, mais uma referência bíblica, né? Qual que é o óleo dos cânticos? Eu vou ler do cântico, né? É que a gente chama cânticos dos cânticos, né? Ou então às vezes a gente chama cânticos, mas aqui está cântico. O óleo do cântico. Eu vou ler Cânticos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Esse eu coloquei lá no nosso quiz, né? Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como o unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, os retos
te amam. Né? É claro que esse óleo, aqui a gente está falando desse unguento, né? Unguento, um óleo, né? Suave é o aroma dos teus olhos, como o óleo derramado é o teu nome. Então, você vai ver que o Cântico dos Cânticos, embora geralmente se dê uma interpretação figurada, né? Então, Jesus Cristo é o noivo e a noiva somos nós, a igreja, né? Sei lá, os fiéis, né? Embora essa seja a interpretação, o Cântico dos Cânticos é um livro muito romântico, né? Às vezes chega a ser quase erótico, né? Erótico. Tem uma parte interessante que é que os seus seios são como uva, né? O que você faz com uva, né? Então, né? Mas é claro, é sinônimo de romantismo, né? Convites de casamento, por exemplo. Eu não conheço muito como que as pessoas estão se casando hoje em dia, mas sei lá, pessoas religiosas às vezes colocam lá, né, um versículo dos Cântico dos Cânticos, né? E aí, é claro, novamente, é só entendendo isso que nós vamos entender a ironia fina, finíssima, que o narrador usa, né? Talvez um sorriso. Então a gente está falando desse cara que não mostra emoção nenhuma, né? Os seus olhos sempre como metal frio. Tá lá a coitada da mulher dele que nunca recebe atenção. Nunca recebe atenção. O oposto do Cântico dos Cânticos, né? O Cântico dos Cânticos, você tem lá um versículo falando: eu sou do meu amado é meu. Então basicamente nós vivemos ali um para o outro, né? Essas lindas cenas de amor onde que um se dedica ao outro, né? O Bacamarte é o oposto disso. O cara só pensa nos livros dele. O único momento que os dois teriam um tempo junto ali, o cara tá com os livros ali, comendo, olhando os livros, e a pobre da mulher num canto. E aí você tem isso descrevendo a expressão quando ele vai responder à esposa, né? Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo dos cânticos. Macia como o óleo dos cânticos. Então você vai esperar, não, pelo menos agora ele vai olhar para ela e falar: a minha amada me é querida, sei lá, qualquer coisa assim, né? Porque no Cântico dos Cânticos, eu não vou ficar explorando isso daqui muito com você, mas no Cântico dos Cânticos nós temos é como se fosse um diálogo. Então uma hora o amado fala uma coisa e na outra hora a amada fala uma coisa. Então a gente... Cânticos dos Cânticos também é Cantares, né? Cantares de Salomão. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Vamos ver. Aqui, ó, a gente começa: beije-me ele... Que versículo que eu coloquei aqui? Beije-me... Ah, tá. O que eu li para você. Beije-me ele, etc, etc. Aí, em um determinado momento, ele começa a falar, né? Ele fala assim: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Então você espera, né? O Bacamarte vai olhar para Dona Evarista e falar: pomba minha, mostra-me a tua face. Eu peguei um versículo a esmo aqui, né? Mostra-me a tua face. E o que ele fala? Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Lembre-se que naquele tempo o passeio é uma coisa... Passeio ao Rio de Janeiro, por mais que o Rio de Janeiro não seja tão longe, mas é uma coisa de semanas, né? Vários dias, talvez semanas. Então é daí que vem o... É aí que esse é o óleo, né? Consinto que vás dar um passeio ao rio. Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro. Acabou o amor da mulher, né? Nunca vira o Rio de Janeiro. Que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que é hoje, lembre-se que o narrador está aqui com nós na época do Machado de Assis,
E a crônica é do século XVIII. Posto não fosse sequer uma pálida sombra do que é hoje, todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo. Outra referência. Esse não precisa a gente ir para a Bíblia, não coloquei nenhum versículo que seria livros inteiros, né? Mas teve um determinado momento em que o povo de Israel foi conquistado pelos babilônicos, né? Depois pelos sírios, etc. Então, a gente tinha toda essa pompa de Israel, né? Todo esse poderio, a ponto de, segundo a Bíblia, no tempo de rei Salomão, ele ser o rei mais poderoso, mais rico, mais sábio da terra, né? E de repente o povo de Israel é conquistado e os hebreus são levados cativos, né? Onde eles ficam como escravos, né? Em vários momentos na história deles eles foram cativos, né? E aí é claro que eles sonham, né? Com a terra deles, né? Você pode também interpretar como os hebreus cativos no Egito, no tempo de Moisés, né? Então eles estão lá escravos no Egito e eles sonham com a liberdade, com a terra deles, né? Mas a terra prometida, né? Não, na verdade eu estava pensando numa preferência para essas duas interpretações, não, as duas se encaixam muito bem, né? Então ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo, né? Agora, principalmente que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha porque lhe parece que a não amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. Que romântico, né? Olha, a estratégia é ótima, né? Ela tá aí carente, tá se sentindo pouco amada, né? O que eu faço? Eu compro uma coisinha para ela ali, ela meio que sossega, se distrai dessa frustração conjugal, né? E eu fico livre. Então, mais uma vez, isso é delicioso. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir esse pensamento: não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha porque lhe parece que a não amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto, limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo, em primeiro lugar porque seria impor grandes despesas ao marido, em segundo lugar porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. Mas o dinheiro que será preciso gastar, suspirou Dona Evarista, sem convicção. Que importa? Temos ganho muito, disse o marido. Ainda ontem o escriturário prestou-me contas. Queres ver? E aí ele vai mostrar o seu lucro, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma palavra para a gente comentar. Não, aqui foram só as referências bíblicas realmente, né?